A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Aqui eu vos falo mais uma vez, com a graça de Deus, o irmão em Cristo, o irmão Emerson. 25 de abril de 2023. São as 16 horas e 57 minutos desta tarde, queridos irmãos e irmãs, de terça-feira. Estamos aqui mais um dia, mais uma tarde, né? Como Deus é bom para conosco, na nossa vida, no nosso caminhar. Como o Senhor está cuidando, né, queridos irmãos, do seu povo. Como não ser grato, né, querido irmão, querida irmã. Mas, queridos irmãos, sempre ressaltando, tudo pela graça e pela misericórdia de Deus. Que Deus tem nos guardado, tem nos edificado a cada dia, né, querido irmão, querida irmã. Queridos irmãos, Ministério Palavra Revelada em Cristo Jesus, sempre uma mensagem, sempre uma palavra para edificar a nossa vida e os nossos caminhos, cada vez mais nos caminhos do Senhor. Então eu quero falar com você, irmão, você, irmã, que ainda não é inscrito. Vá lá, se inscreva, ative o sininho, venha fazer parte de uma família, pois estamos nos tornando uma família. Vidas transformadas em Cristo Jesus, né? Pela palavra do Senhor a transformação, e Jesus a transformação, a renovação e o firme firmamento cada vez mais nos caminhos do Senhor. Então vá lá, querido irmão, se inscreva, né? E compartilhe os vídeos se assim sentir, deixe um pedido de oração, uma mensagem de incentivo, e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de nós, nos dar força, nos dar a tua graça, né? Derramar sobre nós a tua graça, né, o Senhor, e cuidar de nós. Amém, queridos irmãos? E, queridos amados irmãos, na descrição de cada vídeo tem lá o número do Pix. Eu quero que você, querido irmão, querida irmã, que queira semear uma semente, que queira abençoar esse ministério, que assim o faça, mas faça com amor, faça com alegria, e que o Senhor possa multiplicar toda a sua boa ação, né? O que você semeou, aquilo que você abençoou, que o Senhor multiplique na sua vida, na vida da sua família, na direção que você, através da palavra, através do Espírito Santo, né, querido irmão, está compreendendo o que é semear, o que é abençoar, né? Que o Senhor abençoe grandemente a tua vida, cada dia mais. Amém, queridos amados irmãos? E o grande apoio no Facebook, Hermes e Maria, que o Senhor abençoe os queridos amados irmãos que dão aquele grande apoio diariamente. Continuaremos o ensinamento de Isaías, né? Do capítulo 19 hoje, são 25 versículos, queridos irmãos, para edificar a nossa vida. Profecia contra o Egito. Peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá o Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos e encantadores e adivinhos e mágicos. E entregarei os egípcios na mão de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. E faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão e se esgotarão. E se esgotará, né? E secará. Também os rios apodrecerão e se esgotarão, e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos se murcharão.
a relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio se secarão e serão arrancados e não subsistirão. E os pecadores gemerão e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estende redes sobre as águas desfalecerão. Envergonhar-serão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoar. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu, como pois a Faraó direis: sou filho de sábio, filho de antigos reis, filho de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Anunciente agora, ou informe-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoar, e enganados estão os príncipes de Nof. Eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vomito. E não aproveitará o Egito agora alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres, e tremerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito, todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramentos ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira. E servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e eles lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer o Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifício e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios, e curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia Israel terá o terceiro com os egípcios, será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. E o 25º versículo do capítulo 19 do livro de Isaías, pela palavra do Senhor, nesta tarde, queridos irmãos, de terça-feira. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Que palavra, queridos irmãos e irmãs, que possa edificar o nosso conhecimento, o nosso entendimento cada vez mais na palavra do Senhor. Ser cristão não é fácil, mas superamos tudo em Cristo, queridos irmãos. Antes de sermos cristãos, era muito pior e mais difícil em tudo. A nossa vida cristã, de fato, tem muitas atividades, em especial as rotinas da prática espiritual.
Vigiar, orar, jejuar, meditar, rever temas, rever o que não está correto. Adicionar e estimular o que está correto. Cuidar da família, do esposo, né? Ou o esposo, sua esposa, a esposa, o seu esposo, e os filhos, familiares e parentes dos de dentro e os de fora do Evangelho. Mas se a gente encarar isto como uma obra, trabalho de Deus, com fardo leve em Cristo e não como uma obra nossa e trabalho pesado, sempre dando escapes de descanso mental e emocional, tirar os intervalos, de louvor, ir para um parque, tomar um sorvete com os seus familiares e se tiver irmão da fé, fica mais fácil ainda entender do sentimento que o peso, o trabalho e a obra não são nossos, são do Senhor, queridos irmãos. Ele não cansa, ele não dorme, não tem estresse, nem desequilíbrios emocionais, até porque estas tarefas ocupam nossa mente. Lancemos o fardo, então, para ele, queridos irmãos. O que não podemos é intensificar sem alguns minutos de escapes, pois o cansaço mental, o cansaço emocional não pode superar nossa inteligência emocional, o nosso domínio próprio, apesar de sabermos que aqueles que desejam servir a Deus, certamente, aqueles que apesar de sabermos que aquele deseja servir a Deus, certamente sofrerá tribulações, sofreremos tribulações. Então, se perseguirem a Ele, podemos ser perseguidos. Se perseguiram a Ele, a Jesus, queridos irmãos, se perseguiram a Ele, até a Ele podemos ser também perseguidos, até com inimigos, falsos irmãos, família de casa, familiares que muitas vezes são cometidos por nós mesmos e que cometemos, por nós mesmos e que cometemos mesmo vigiando, estamos sujeitos a errar na carne, queridos irmãos. Pois o mal que não queremos e lutamos contra as vezes cometemos, e o bem que defendemos, às vezes, não conseguimos fazer e acabamos afligindo os outros sem razão. Então, pelos deslizes da carne, ou sermos afligidos pelos outros sem razão, pelos mesmos motivos. Então, o mais importante, queridos irmãos, é saber seus limites de fardo que pode suportar, pois em Cristo Jesus é leve, e lutar com o máximo possível com a paz, a comunhão do Pai Eterno, Cristo Jesus e o Espírito Santo, até estar e ser, vivendo no dia perfeito, lá na glória eterna, querido irmão, sendo governado em um corpo incorruptível com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos perseverar, querido irmão, vamos lutar até o fim e venceremos essa batalha, mas da maneira certa, do objetivo que é viver lá com o Pai, viver eternamente lá no céu. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, o Espírito Santo não quer apenas te socorrer, ele quer te orientar antes do erro, ele quer te apontar o caminho a seguir. Então vamos perseverar no ensinamento do Senhor, perseverar cada dia mais, queridos irmãos, dos ensinamentos, na palavra do Senhor, e ela tudo fará para edificar a nossa vida cada vez mais nos caminhos do Senhor. Amém, queridos amados irmãos? Paz, amor e esperança. Firmes cada vez mais com Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor.